Antes de tudo, preciso que você se prepare, porque o que acontece quando o Espírito realmente toca alguém não é suave, não é discreto, não é confortável, é transformador. E é exatamente isso que você vai entender aqui, ao longo desta história. Como a paz começa a substituir ruídos antigos, como certos desejos simplesmente morrem sem aviso. E por que você começa a sentir que algo está te separando de quem você costumava ser. Mas há um detalhe oculto nessa jornada que quase ninguém percebe, e é ele que vai fazer você enxergar sua própria vida de outro jeito ainda hoje. O ponto de partida dessa transformação não é visível, é silencioso, quase imperceptível. Uma estranheza interna, como se alguma peça tivesse sido trocada durante a noite. As conversas que antes empolgavam começam a soar rasas, os hábitos perdem sentido e até os prazeres antigos passam a parecer vazios. Não é falta de emoção, nem perda de identidade. É seu espírito reajustando a frequência, sem pedir permissão. Quando esse movimento acontece, não é apenas comportamento que muda, são os impulsos, as escolhas automáticas, o que você tolera e o que rejeita. É como se a vida te colocasse diante de uma nova bússola, e mesmo sem entender completamente, você começa a segui-la. A antiga versão de você resiste, tenta negociar, tenta recuperar o controle que está escorrendo pelos dedos, mas algo mais profundo já começou. Essa mudança inicial não melhora sua vida de imediato. Pelo contrário, ela expõe coisas, revela fragmentos, abre cicatrizes antigas. Você passa a ouvir uma voz interna que não te acusa, mas te orienta, te sustenta e te alerta quando você se aproxima de velhas armadilhas. O que muitos chamam de culpa, aqui tem outro nome: intervenção. E o mais curioso é que essa intervenção não pede palco, ela simplesmente age. Fecha portas que te distraíam, abre caminhos que você nunca considerou e cria um contraste tão claro entre paz e perturbação que você passa a identificar imediatamente o que te rouba e o que te fortalece. É nesse contraste que nasce o primeiro grande questionamento, aquele que faz você continuar assistindo. Ao perceber esse contraste, você também começa a notar que alguns vínculos se rompem sem conflito. Pessoas somem. Certos ambientes deixam de combinar com você. E isso não é rejeição, é realinhamento. Enquanto o novo ganha espaço, tudo o que se alimentava da sua antiga versão perde a conexão. Mesmo assim, o exterior demora mais para acompanhar o que acontece dentro. Sua vida continua com os mesmos cenários, os mesmos compromissos, mas você não reage mais como antes. Situações que te tiravam do eixo agora perdem força. Silêncios que antes te incomodavam passam a acalmar. E sem perceber, você começa a se tornar alguém que os outros não conseguem explicar, mas conseguem sentir. Esse algo diferente se revela nos detalhes, no tom da sua fala, na forma como você lida com conflitos, na maneira como você decide. Não é autoconfiança, é clareza. Não é frieza, é estabilidade. E pouco a pouco, até os seus pensamentos passam a se reorganizar, como se fossem puxados para um novo centro. Mas isso não significa que seja fácil. Na verdade, quando essa mudança começa a ficar evidente, surgem pressões, dúvidas, tentações antigas, tentando se reaproximar. E é justamente aí que muitos desistem, porque confundem transformação com perda. Acham que estão se desfazendo de si mesmos, quando na verdade estão se aproximando do que sempre deveriam ter sido. Antes de continuarmos, quero que você participe. Comente a frase: "A mudança começa onde o medo tenta me impedir". Escreva exatamente assim nos comentários. Isso vai fazer você reafirmar o ponto mais importante desses 2 primeiros blocos. O mais surpreendente dessa jornada é que, à medida que você muda por dentro, a vida começa a te testar por fora. Não são testes óbvios, mas pequenas situações que revelam se sua nova postura é real ou apenas momentânea. Coisas que antes te afetavam profundamente, agora apenas tocam a superfície, mas algumas, inesperadamente, ainda conseguem te atingir.
E é nesse contraste que algo maior começa a se revelar. Com o tempo, você percebe que não está apenas deixando hábitos para trás. Está deixando versões de si mesmo que já não cabem no presente. E isso pode gerar um certo luto interno, porque abandonar quem você foi também significa desapegar de histórias, desculpas e identidades que moldaram sua vida por anos. E essa sensação de vazio entre o que você largou e o que ainda não construiu é onde muitos hesitam. Mas é exatamente nesse espaço que surge uma espécie de reorganização espiritual. Você passa a ter impulsos diferentes, como buscar silêncio em vez de distração, profundidade em vez de tendência, propósito em vez de urgência. Aquilo que antes parecia perda começa a se revelar como espaço livre, espaço para algo maior entrar. É nesse momento que sua sensibilidade aumenta. Você começa a identificar quando uma decisão nasce da sua paz ou do seu medo. Começa a distinguir quando uma oportunidade é impulso ou direção. E essa clareza súbita revela um detalhe que poucos percebem. Aquilo que você pensava ser sua intuição sempre foi algo mais. Algo que agora se torna impossível ignorar. E talvez a pergunta mais desconfortável comece a surgir agora, quase sozinha, como se alguém a tivesse colocado ali de propósito. Se essa mudança está acontecendo dentro de mim, o que exatamente ela está preparando para acontecer fora? Essa pergunta se torna ainda mais forte quando você percebe que sua maneira de reagir à vida deixa de ser automática. Você não responde mais com impulso, responde com discernimento. Mesmo quando tudo ao redor tenta provocar sua velha versão, há uma força interior que te segura, te faz respirar e observar antes de agir. Não é autocontrole humano, é direção. E é nesse ponto que você começa a notar sinais de que não está fazendo esse caminho sozinho. Situações que costumavam te desestabilizar agora te ensinam. Conflitos que antes te drenavam agora te revelam. E até as pessoas que te criticam sem entender o que está acontecendo acabam servindo como espelho para perceber o quanto você mudou. Mesmo assim, existe um detalhe que poucos admitem. A transformação espiritual incomoda. Ela desconstrói aquilo que você considerava normal, desmonta justificativas que você carregou por anos e te reposiciona em lugares onde você precisa escolher entre o que te conforta e o que te constrói. E essa escolha, embora necessária, nem sempre é leve. Mas quando você escolhe o que te constrói, algo inexplicável começa a acontecer. Sua fala ganha calma, seu olhar ganha profundidade, sua resistência emocional aumenta. E até os momentos mais difíceis passam a carregar um sentido que antes era impossível enxergar. É como se a vida estivesse te preparando discretamente para algo maior do que você imagina. E é aí que surge a curiosidade inevitável, aquela que sempre aparece quando a mudança interna começa a alterar o terreno externo. Se tudo isso está me moldando, para qual propósito exatamente eu estou sendo moldado? Conforme essa nova consciência vai se firmando, você começa a perceber que sua vida interior se fortalece antes mesmo de qualquer mudança externa acontecer. É curioso como, mesmo quando tudo ao seu redor parece igual, por dentro você já sente que está vivendo em outra realidade. Não é fuga, é preparação. É como se a força que te sustentava estivesse sendo completamente recalibrada, te tornando resistente a coisas que antes te derrubavam facilmente. Esse fortalecimento silencioso te faz enxergar que paz não é ausência de conflito, mas presença de direção. Você passa a sentir quando algo te leva para longe de quem você está se tornando e quando algo te aproxima. As escolhas que antes exigiam esforço agora parecem óbvias. Isso transforma até a maneira como você enxerga suas próprias fraquezas. Elas deixam de ser falhas e passam a ser pontos de reconstrução. A partir disso, sua relação com a verdade muda. Você já não consegue se esconder atrás de justificativas antigas.
Começa a admitir erros com mais humildade, a pedir ajuda com menos medo e a reconhecer quando está sendo guiado por orgulho em vez de discernimento. Essa honestidade interna é desconfortável, mas é ela que abre espaço para crescimento real. Curiosamente, é justamente nesse ponto, quando você está mais sensível, mais exposto e mais consciente, que surge uma sensação inesperada. A impressão de que algo está prestes a acontecer. Uma espécie de antecipação espiritual, como se sua vida estivesse sendo reorganizada para um propósito que ainda não foi revelado. E essa sensação, por mais estranha que pareça, é o que te mantém atento. Porque, no fundo, começa a surgir aquela pergunta que te acompanha silenciosamente como uma sombra luminosa. Se tudo dentro de mim está mudando tão rápido, o que está chegando que ainda não consigo ver? Enquanto essa antecipação cresce, você começa a perceber como sua percepção sobre pessoas e ambientes se transforma. Não de forma crítica, mas de forma consciente. Você identifica com mais clareza quem alimenta sua paz e quem só reforça padrões antigos. Descobre que algumas conversas já não cabem mais em você e que certos vínculos se sustentavam apenas porque sua antiga versão precisava deles para sobreviver. Essa nova forma de enxergar faz você reagir ao mundo com mais sobriedade. A pressão externa perde força e até opiniões que antes te abalavam agora soam distantes, quase irrelevantes. Não porque você se tornou indiferente, mas porque finalmente entende que sua vida não pode mais ser guiada pelo barulho dos outros. Sua bússola interna está mais forte do que nunca. É nesse ponto que muitas pessoas ao seu redor começam a estranhar sua mudança. Algumas admiram, outras se afastam, e algumas tentam te trazer de volta para a sua velha versão, porque elas não sabem lidar com a sua evolução. Mas o curioso é que mesmo diante dessas reações, você não sente mais vontade de discutir, provar ou se defender. O silêncio sábio passa a falar por você. A profundidade dessas mudanças acaba te mostrando que transformação verdadeira não é apenas espiritual, é comportamental, emocional, relacional. Cada parte da sua vida começa a ser alinhada com a paz que está crescendo dentro de você. E embora essa reorganização seja sutil, ela é poderosa demais para ser ignorada, até mesmo pelos que não entendem o que está acontecendo. E enquanto tudo isso acontece, uma nova percepção começa a surgir lentamente, quase como um pressentimento que se forma no fundo da alma. A mudança que começou dentro de você está prestes a exigir um posicionamento externo. Conforme o tempo passa, você percebe que não pode mais negar a transformação que está acontecendo. Mesmo que tente agir como antes, seu interior já não responde da mesma forma. Algo se consolidou dentro de você, como uma nova estrutura emocional e espiritual que não permite mais retornos completos ao passado. E isso por si só já é uma evidência de que a mudança não foi imaginária, foi real, profunda e inevitável. Essa nova estrutura começa a influenciar suas escolhas com uma força surpreendente. Você sente quando uma decisão tem raiz em medo e quando nasce da paz. Sente quando está sendo empurrado para caminhos antigos e quando está sendo direcionado para algo novo. E pela primeira vez, você percebe claramente que nem toda batalha que aparece é para ser lutada. Algumas são apenas convites para provar que você já não pertence mais ao que te destruía. O mais curioso é que a transformação não se mostra apenas no que você evita, mas no que você busca. A verdade começa a te atrair mais que a aprovação. A calma te seduz mais que o impulso. E as conversas simples, antes ignoradas, passam a te tocar de maneiras inesperadas. É como se sua alma começasse a perceber camadas de sentido que estavam escondidas o tempo todo. Mas essa percepção também traz um certo estranhamento. Você olha ao redor e sente que não é mais a mesma pessoa que ocupava esses cenários. A vida continua igual, mas você não.
E essa sensação pode gerar perguntas perigosas, como: será que eu estou me afastando de tudo? Ou estou sendo conduzido para o que sempre foi meu e eu não sabia? Essa dúvida, embora desconfortável, costuma ser o sinal claro de que algo maior está se aproximando. E é justamente nesse momento que surge um novo pensamento, inevitável e quase profético. Se a transformação interna já é tão intensa assim, o que acontecerá quando ela finalmente tocar o mundo ao meu redor? À medida que essa pergunta ecoa dentro de você, sua postura diante da vida começa a mudar de forma irreversível. Você responde com mais serenidade, observa antes de reagir, sente antes de falar. E descobre que quando sua paz se torna seu alicerce, até os conflitos mais antigos começam a perder o poder que tinham sobre você. O que antes parecia um ataque agora parece apenas um teste. Esse novo comportamento chama a atenção das pessoas, não porque você está mais forte, mas porque está mais centrado. Sua energia muda, seu olhar muda, sua presença muda. E mesmo quem não entende nada sobre espiritualidade consegue perceber que algo profundo está trabalhando em você. É como se sua vida estivesse emitindo um sinal que ninguém consegue explicar, mas todos conseguem sentir. É nesse ponto que você começa a compreender que a verdadeira transformação não precisa ser anunciada, porque ela se manifesta naturalmente. Ela aparece no jeito como você negocia limites, no modo como você lida com erros, no cuidado que você passa a ter com aquilo que te nutre ou te esgota. A mudança vira testemunho, e testemunho vira direção. Mas essa direção não é sempre confortável. Ela te chama para escolhas que às vezes exigem abrir mão de caminhos fáceis para abraçar processos difíceis. E é aí que o crescimento se consolida, quando você diz sim ao que te constrói, mesmo que isso doa. Quando você escolhe firmeza em vez de fuga. Quando você entende que evolução nunca acontece em terreno neutro. No fundo, você sente que algo está se aproximando, algo que vai exigir mais de você do que o passado exigiu. E embora você ainda não saiba o que é, percebe claramente que está sendo preparado para um chamado que não aceita dúvidas, só presença. À medida que você avança nesse processo, algo curioso começa a acontecer. Sua sensibilidade espiritual se aprofunda de uma forma que não dá mais para ignorar. Não é uma emoção forte, nem uma experiência mística exagerada. É uma percepção sutil, mas constante, de que suas decisões estão sendo moldadas por algo maior do que sua própria lógica. E essa percepção te acompanha em cada escolha, como se um novo instinto tivesse despertado dentro de você. Com o tempo, esse instinto se torna tão natural que você passa a reconhecer imediatamente quando algo ameaça sua paz. Não importa o quão atraente pareça, você sente quando uma situação te puxa de volta para padrões antigos. E essa nova clareza transforma suas prioridades. O que antes te empolgava agora não passa de distração. O que antes parecia indispensável, agora soa supérfluo. É uma mudança que reorganiza sua vida sem pedir permissão. Mas essa reorganização também traz desafios. Alguns dias você sente força, outros sente confusão. Alguns momentos parecem simples, outros parecem testes diretos. E é justamente nessa alternância que você percebe. Ser transformado não significa viver em linha reta. Significa ter consciência do caminho enquanto o percorre. Isso exige entrega, paciência e, acima de tudo, coragem. É nessa fase que muitas pessoas desistem, porque imaginam que transformação verdadeira deveria trazer apenas paz. Mas o que elas não entendem é que a paz real não é uma sensação, é uma posição. Uma escolha ativa, um movimento interno que te mantém em equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. E essa descoberta muda completamente o jeito como você enfrenta seus dias. Então, inevitavelmente, surge aquela pergunta que ninguém gosta de admitir, mas todo mundo sente quando começa a evoluir de verdade. Se isso tudo está me moldando por dentro, qual será o próximo passo que vai exigir minha resposta por fora?
À medida que essa pergunta ecoa dentro de você, sua relação com suas próprias emoções começa a se transformar. Aquela reação explosiva que você tinha no passado vai perdendo força. A ansiedade encontra menos espaço. E até a raiva, que antes parecia impossível de controlar, começa a ceder lugar para uma calma que não pode ser explicada racionalmente. É como se sua alma estivesse aprendendo a respirar de um jeito novo. Essa nova forma de sentir traz uma percepção poderosa. Não é você que está se tornando mais forte. É sua antiga fragilidade que está perdendo domínio. Situações que antes te derrubavam, agora se tornam oportunidades de teste. Não para provar que você mudou para os outros, mas para provar a você mesmo. Cada decisão calma é uma vitória interna que ninguém vê, mas que transforma tudo. E quanto mais você experimenta essa estabilidade, mais começa a entender que viver guiado pelo Espírito não é viver sem problemas. É viver sem ser possuído por eles. É caminhar no meio da confusão externa com um centro interno inabalável. É responder à vida com propósito e não com impulso. Esse é o verdadeiro sinal de que a transformação está acontecendo de dentro para fora. Mesmo assim, existe um momento em que essa nova força será colocada à prova. Não por catástrofes, mas por detalhes, por pequenas escolhas, por hábitos que tentam voltar, por pessoas que tentam te puxar para velhas versões suas. E esse confronto, embora discreto, é a confirmação final de que você está em um novo nível, um nível onde sua paz não é mais negociável. E antes de seguirmos para o próximo capítulo dessa jornada, quero te pedir algo importante. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Isso garante que você continue recebendo conteúdos que fortalecem exatamente esse processo que você está vivendo. Conforme você avança para essa nova etapa, uma consciência profunda começa a se formar dentro de você. A de que transformação real não é apenas sobre abandonar o que já não te serve, mas sobre sustentar diariamente o que começa a nascer. É um processo constante. Um tipo de vigilância interna que te faz perceber quando seus pensamentos querem voltar para velhas rotas. E mesmo quando essa tendência aparece, há algo mais forte te puxando para frente. Essa força não vem de disciplina humana, vem de direção. Ela te leva a enxergar a vida de um ponto mais elevado, onde as reações rápidas perdem espaço para reflexões maduras. Você passa a medir suas palavras, não por medo de errar, mas por consciência do impacto que elas têm. E é nessa troca entre impulso e sabedoria que surge uma sensação que te acompanha o dia inteiro, a de que você está sendo treinado para algo maior. E por mais estranho que pareça, quanto mais sua vida interna se alinha, mais o mundo externo tenta te desequilibrar. Não por maldade, mas porque o crescimento expõe aquilo que ainda precisa ser resolvido. Pessoas reaparecem. Situações antigas retornam, oportunidades confusas surgem. É como se tudo estivesse sendo cuidadosamente rearranjado para testar o que você está se tornando. E esse teste não é acidental. O curioso é que durante esses testes, você percebe uma nova habilidade surgindo dentro de você. A capacidade de distinguir com nitidez aquilo que é apenas distração daquilo que realmente é direção. E essa percepção cria uma pergunta inevitável, daquelas que surgem como um sussurro no fundo da alma e nunca vem sozinha. Se estou sendo preparado dessa forma, o que exatamente está chegando que exigirá essa nova versão minha? E essa pergunta não é um alerta, é um convite. Um convite para você se manter atento, porque quando a transformação atinge esse nível de profundidade, é sinal de que você está prestes a entrar em um território da vida que nunca experimentou antes. Enquanto essa expectativa silenciosa cresce dentro de você, algo ainda mais significativo começa a acontecer. Sua visão sobre propósito se expande. Você passa a entender que as coisas que perdeu não foram punições, foram liberações. As portas que se fecharam não foram fracassos, foram proteções.
E as pausas que você viveu ao longo do caminho não foram atrasos, foram alinhamentos. Essa nova perspectiva te dá um tipo de maturidade que não se aprende com livros, nem com conselhos, mas com vivência. Uma maturidade que te permite olhar para suas antigas dores com afeto e não mais com ressentimento. Que te permite enxergar suas cicatrizes como marcos de crescimento e não como marcas de derrota. E essa virada de olhar muda tudo, inclusive a forma como você se enxerga agora. Com isso, sua relação com o silêncio se transforma completamente. Antes, o silêncio te assustava porque expunha suas incertezas. Hoje, o silêncio te fortalece porque amplifica sua clareza. Ele se torna um território seguro, um lugar onde sua alma respira e onde suas decisões ganham forma. Esse silêncio não é vazio, é direção. E quando você começa a tomar decisões a partir desse silêncio, a vida responde. Oportunidades que antes passavam despercebidas agora parecem mais claras. Sinais que você ignorava começam a se repetir e uma certeza inesperada surge dentro de você. Nada estava fora do lugar. Você é que estava olhando da perspectiva errada. Agora, tudo começa a se encaixar. No fundo, você sabe que a partir daqui, nada mais será igual. Porque quando sua mente, seu coração e seu espírito entram em alinhamento, a vida inevitavelmente muda de eixo. E você sente que o próximo passo não será apenas uma mudança, será uma virada. À medida que essa virada se aproxima, você começa a perceber que até suas orações mudaram. Antes, você pedia respostas. Agora, você pede direção. Antes, você buscava alívio. Agora, busca alinhamento. Essa mudança na forma de se conectar com o divino mostra que sua fé deixou de ser apenas um refúgio e passou a ser o alicerce que sustenta seus passos. Não é mais um pedido desesperado, é uma conversa madura. E essa maturidade te permite enxergar que aquilo que você chamava de coincidência sempre foi cuidado. Coisas que pareciam desconexas, agora revelam ligação. Momentos que pareciam caóticos, agora mostram propósito. É como se uma luz estivesse acendendo pouco a pouco, deixando claro que nenhuma parte dessa jornada foi perdida ou desperdiçada. Tudo foi preparação. Mas essa clareza não vem para te acomodar, ela vem para te posicionar. Ela te mostra que daqui para frente, não importa o que aconteça, você não pode mais negociar aquilo que se tornou essencial dentro de você. Não pode mais voltar para antigas versões só porque elas eram mais fáceis. E não pode mais ignorar sinais só porque eles exigem coragem. Crescimento exige presença, e é justamente quando você chega a esse ponto, firme, consciente e desperto, que algo inesperado acontece. Uma sensação quase física, como se a vida estivesse prestes a mudar de ritmo. Não é ansiedade, não é medo, é expectativa, a certeza silenciosa de que algo vai se revelar. E essa sensação, embora sutil, te acompanha como um aviso velado. A pergunta que surge nesse instante é inevitável e carrega o peso de tudo o que você viveu até aqui. Se minha preparação chegou tão longe, qual será o momento exato em que tudo isso vai se manifestar do lado de fora? E então, finalmente, você entende. A mudança que você esperava não começa fora, começa dentro. Não é o mundo que primeiro se transforma para te receber. É você que se transforma para poder caminhar nele com firmeza. A grande virada não é um acontecimento, é uma revelação. É quando você percebe que já está vivendo de um modo que sua antiga versão jamais conseguiria compreender. Essa revelação muda completamente a forma como você encara sua história. Você percebe que cada queda te ensinou resiliência. Cada perda te ensinou propósito, cada silêncio te ensinou discernimento. E cada batalha que parecia sem sentido, agora se mostra como um treinamento profundo para a vida que você está prestes a viver. Nada foi acaso, nada foi desperdício e nada foi em vão. A partir daqui, seu caminho deixa de ser guiado pelo que você teme e passa a ser guiado pelo que você carrega.
Sua paz se torna um território inegociável. Sua fé se torna a lente pela qual você enxerga decisões. E seu espírito se torna o centro de força que determina seus passos. Você já não caminha buscando aprovação, caminha por direção. Já não busca reconhecimento, busca propósito. E quando essa postura assume o controle, algo extraordinário acontece. Sua vida deixa de ser apenas uma sobrevivência diária e passa a se tornar um testemunho vivo, um reflexo da transformação que começou silenciosamente, mas que agora transborda para tudo o que você faz, para tudo o que você fala, para tudo o que você se torna. A mudança deixa de ser interna e passa a ser evidente. E assim, sem alarde, sem espetáculo e sem pedir permissão, você finalmente entende que a verdadeira transformação não foi o que Deus fez ao redor de você, foi o que Ele fez dentro de você. Porque quando o Espírito assume o controle, você não apenas vive, você começa a viver alinhado ao propósito que sempre foi seu. E é aqui que a nova história realmente começa.